Convidar vocês a abrirem as Escrituras no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Hoje nós vamos introduzir o capítulo 2. A nossa leitura será no verso 1 até o versículo 5. Esta será a porção da nossa meditação esta noite. É a continuidade, irmãos, das exposições que nós estamos nos dedicando, sempre os domingos à noite. Nós temos esse texto tão maravilhoso, que trata o Evangelho de uma forma tão verdadeira, mostrando toda a face do Evangelho, os dois lados da moeda. O Evangelho é como o pastor Marcos Granconato diz sempre, é tipo aquela xicrinha com o café preto amargo e em cima tem um chantilly. As pessoas gostam do chantilly e não querem beber a parte amarga, o café amargo preto. Mas o Evangelho tem que ser bebido todo, na íntegra, o chantilly e a parte amarga também. E Romanos faz isso, é o café completo. E nós estamos dedicando essa maravilha diante de Deus e nos maravilhando com tudo que Paulo está falando. No último sermão pregado, no último encontro que fizemos antes de eu sair de férias, nós conversamos, irmãos, a respeito do que Paulo já vinha falando no parágrafo anterior. Desde o capítulo 1, ele tem denunciado o pecado. Paulo tem sido muito contundente até aqui, ele continuará assim, viu, irmãos? Por algum tempo. Ele tem mostrado a natureza de diversos pecados praticados por homens que não temem a Deus, homem de coração vil, homem rebelde, homem pagão, homem que não tem aliança com Deus. Ele disse lá no verso 18, que introduziu essa mensagem mais dura de Paulo, mais real, é a mensagem do Evangelho. Ele falou que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Estes homens, como nós vimos, sufocam a revelação de Deus, criando ídolos, adorando imagens, homens, animais, entregando-se a toda sorte de imundícia e concupiscência, degradando-se cada vez mais em suas paixões infames, dando a esses desejos imorais tudo aquilo que é o curso natural da humanidade sem Deus, praticando todo tipo de imoralidade. E a gente viu Paulo falar sobre o pecado da homossexualidade. Verdade, ele falou no verso 27, aquilo que ele chama de torpeza, homem com homem, mulher com mulher, recebendo no seu próprio corpo a punição merecida pelo seu erro. Deus entregou esses homens, Paulo foi desenvolvendo isso e dizendo que Deus entregou esses homens a estas paixões. Ele disse que a consequência foi uma disposição mental reprovável. Para quê? Para praticarem tudo que fosse inconveniente, tudo aquilo que não agrada a Deus. E nesta lista nós vimos, não exaustivamente, mas 21 tipos de pecado que Paulo esboçou. Para não ficar nas minhas palavras, e talvez você já tenha esquecido, já faz um tempo que a gente não abre esse texto, né? Já tem mais de um mês. Abram comigo, por favor, o verso 29 do capítulo 1 e leiam comigo em alto e bom som, verso 29 ao verso 31. Muito obrigado, meu filho. Por favor, essa lista aqui eu chamei de lista abominável no último sermão que eu preguei para vocês. Podem ler. Cheios de justiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, maldade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora veja o verso 32, por favor. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam.
Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que mais diz? É isso aí, né? Então, meus irmãos, Paulo concluiu esse primeiro capítulo com essas palavras, anunciando que Deus punirá a perniciosidade dos homens, do pecador impenitente, daqueles que são chamados também de pagão ou pagãos. E agora no capítulo 2, o apóstolo Paulo concentrará as suas exortações diretamente ao judeu. É uma divisão muito clara aqui. Eu vou me esforçar para torná-la mais clara para os irmãos, na verdade. Porque desde o verso 18 até aqui, esses versos que a gente acabou de ler, Paulo está falando ao homem que não teme a Deus, ao ímpio, ao pagão, ao homem que não tem um coração entregue ao Senhor, que sufoca a revelação de Deus pelos desejos e os prazeres deste mundo, da carne, toda a perniciosidade que lemos em uma lista que não é exaustiva, mas é terrível. Paulo, a partir de agora, vai falar com os judeus. Se no capítulo anterior ele estava falando com os gentios, falando com o ímpio, o pagão, que não teme a Deus, neste momento agora, ele vai transmitir sua atenção ao judeu moralista, tá bom? Isso precisa ficar muito claro para nós aqui. Aos judeus moralista ou ao judeu moralista. Então Paulo vai usar, meus irmãos, para isso, para que fique claro para os seus leitores, que ele agora está falando para um outro público, ele vai usar um recurso literário que chamamos de diatribe. Ele chama um personagem fictício, um personagem imaginário para representar aquilo que ele quer falar. Diatribe é um recurso literário que o autor bíblico Paulo está utilizando para dialogar com essa espécie de judeu, o judeu moralista. Claro, Paulo não está em Roma, Paulo está escrevendo um documento para os romanos. E aí ele vai usar desse recurso. E a diatribe funciona dentro dessa perspectiva. Se cria um personagem imaginário, fazendo perguntas e entregando respostas. Aqui no texto da palavra do Senhor, Paulo não será debochado, mas geralmente quando se usava isso, entre os gregos e romanos nessa cultura, usava isso muito para debochar de alguma situação que queria se defender e apresentar a sua tese. Aí usava a diatribe. Paulo vai usar isso e quando o leitor lá em Roma ver Paulo se expressando dessa maneira, eles sabem que ele mudou de tom, que ele mudou de categoria e ele está usando uma diatribe para falar com outro público. Tá bom, meus irmãos? E como eu disse que ela se baseia em perguntas, a gente vai ver esse texto aqui, Paulo perguntando e respondendo. Tá bom? Ele não vai fazer isso apenas aqui no capítulo 2. Ele faz isso em outros momentos na carta também. E sempre que aparecer, eu digo, opa, aqui ó, é a diatribe, você já sabe o que significa. Ok? Para Paulo, meus irmãos, era pernicioso um judeu moralista agir como um pagão. Porque para Paulo pesava muito uma ação de um judeu que conhecia as coisas de Deus e não praticava as coisas de Deus que ele conhecia segundo a lei. Não significa que pesava que um fosse menos pecador do que o outro, ou um fosse menos condenado do que o outro. Pecado é pecado diante de Deus e Paulo sabe muito bem disso e ele vem tratando sobre essas coisas. Mas para Paulo olhar um judeu ortodoxo, um judeu que conhecia a lei e praticar imoralidades e toda sorte de pecado que ele já vem condenando, isso era inadmissível. Uma vez, meus irmãos, que um judeu descendente, principalmente um judeu descendente da tribo de Judá ou da tribo de Benjamim. Por que eu estou me referindo à tribo de Judá e à tribo de Benjamim? Porque na história, vocês sabem, são 12 tribos, essas tribos se corromperam. Historicamente, as únicas tribos que não se misturaram, no sentido de casar-se com outros e misturar a sua etnia, foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim.
E isso fazia com que eles se arrogassem. Um judeu moralista, um judeu membro o judeu dentro da tribo de Judá ou da tribo de Benjamim, facilmente se arrogava como maior do que outros. Era aquele judeu chamado judeu de sangue puro, judeu de pedigree, aquele judeu autêntico. Paulo era assim, judeu de judeu. É esse judeu de pedigree que eu estou dizendo, né? Esse judeu sangue puro, um israelita que em tudo era confirmado. Ele tinha muita coisa que ele se orgulhava. Em que, por exemplo, as suas tradições. Eles conheciam e buscavam obedecer às tradições. Os 10 mandamentos. O fato de Deus ter escolhido o seu povo, a própria eleição étnica de Israel, seu povo escolhido por Deus, isso trazia para um judeu dessas tribos aí específicas uma razão de altivez, coisa que não deveria ser. Era natural isso. Lembra de Jó, quando a gente estava expondo o livro de Jó? Jó queria que Deus acabasse os ninivitas, porque para Jó, Deus é Deus de Israel e outros povos pagãos não tem nada de esperança. E Deus mostrou que não era bem assim, né? Meus irmãos, esse aspecto aqui cabia no coração de um judeu muito privilégio. Ele também olhava para o templo e dizia: o templo é nosso, foi Deus que nos deu, ali Deus recebe as nossas dedicações. O templo onde o Deus Todo-Poderoso se revela está em Jerusalém, nós temos a cidade santa. Então eles se arrogavam: eu tenho a cidade santa, eu tenho o templo, eu tenho as leis, eu tenho os sacerdotes, eu tenho os profetas, eu tenho uma promessa do Messias, eu tenho promessas futuras, eu sou judeu de sangue puro. Isso fazia com que eles se arrogassem. E naturalmente, nesse seu moralismo e de se achar superior a todas as pessoas, eles se consideravam acima de qualquer suspeita, acima de tudo, acima de qualquer pessoa. Ele acreditava, um judeu moralista, que não tinha nenhum pecado para se arrepender. Ele lavava as mãos antes de comer, ele guardava as festas do calendário judaico, ele era circuncidado, ele praticava tudo, ele procurava se esforçar para agradar a Deus pela lei, em tudo. Então ele dizia: eu não tenho pecado para me arrepender. Agora, os outros têm. O que ele faz então, já que ele acha que não tem pecado e nada para se arrepender? Ele condena, ele aponta os erros dos ímpios, dos pagãos, dos gentios, e era incapaz, ao apontar o problema do outro, de olhar para si mesmo e ver a sua própria fraqueza, a sua própria miserabilidade, o seu próprio padrão caído com o qual ele se encontrava. Ele não conseguia enxergar que ele precisava, tanto quanto o pagão, de perdão, graça e salvação. O moralismo é um problema, meus irmãos. E para desmascarar esse judeu moralista ou os judeus moralistas, meus irmãos, Paulo vai lançar mão desse recurso literário que eu estou falando aqui, essa diatribe, ok? Então vamos ficar de pé, vamos ao texto, vamos ler o verso 1 do capítulo 2 ao verso 5. Não acaba aqui, essa diatribe não acaba aqui não, mas eu não vou poder pregar toda essa porção para você até o 11, que seria o primeiro parágrafo. Então eu vou dividir o primeiro parágrafo em 2 mensagens, tá bom? Vamos ao texto bíblico. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenam. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena as coisas que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da bondade de Deus,
a tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Duras palavras, né, irmão? Vamos orar. Nos curvamos, Senhor, a tua palavra. Este é o Evangelho. Fala conosco, Senhor. Guia meus lábios e abre o coração deste povo. Que haja santa reverência e temor. E o Senhor nos confronte com a tua palavra. E saiamos esta noite entendidos, meu Deus, que não podemos ter atitude moralista no nosso meio. Abre nosso coração, Senhor. Fala conosco. É o que desejamos no nome de Jesus. Amém. Amém. O título do sermão essa noite, meus irmãos, eu chamei de o juízo divino contra o moralismo. O juízo divino contra o moralismo. Muito bem. No primeiro verso, o apóstolo Paulo irá confrontar esse judeu em sua hipocrisia. Hipocrisia essa que está envelopada, embrulhada no moralismo. Uma vez que para Paulo, tanto pagão quanto judeu, religioso ele que seja, sendo moralista, pagão ou judeu, são tão indesculpáveis diante de Deus se são pecadores. Então ele começa dizendo, olhinhos no texto: porquanto és indesculpável, ó homem. Quem é este homem aqui? É este interlocutor imaginário que Paulo está chamando aqui para os seus leitores. Ele vem falando, como eu estou dizendo para você, do pecado desde o verso 1, e ele vai entrar no capítulo 3 falando sobre pecado. Paulo fixa o seu olhar para este homem, que você já bem sabe, é o judeu moralista, e declara esta realidade nua e crua, estampada: portanto, és indesculpável, ó homem. E por que Paulo está concluindo esta sentença a este moralista judeu? A sequência do verso deixa isso nítido para nós. Acompanhe comigo. Quando julgas quem quer que seja. Dá uma pausa aqui. Obedece o ponto e vírgula aqui comigo. É importante, é salutar, meus irmãos, mostrar para vocês que o problema não é julgar. A gente olha aqui e diz: quando julgas quem quer que seja. O problema não é julgar. Muitas pessoas tomam aquele texto de Mateus capítulo 7, verso 1 em diante, equivocadamente, quando o Senhor Jesus Cristo disse: não julgueis para que não sejais julgado. Muitos interpretam erroneamente isto aqui, meus irmãos, achando que Jesus está nos proibindo categoricamente de julgar. E não tem nada a ver isso aqui nas palavras de Jesus. O Senhor quer uma coisa: que não façamos juízo temerário. Vou repetir. O Senhor não quer que você entre em juízo temerário. É isso que significa não julgue para não ser julgado. Porque ele vai começar a falar lá no verso de Mateus, eu não vou abri-lo aqui, mas você vai entender que é esse entendimento que Jesus quer transmitir. Juízo temerário, meus irmãos, é aquilo que as pessoas fazem como um julgamento precipitado. Deus não quer que você julgue precipitadamente. Julgue com hipocrisia, porque o julgamento temerário também é a atitude do hipócrita. Julgue sem um autoexame. Juízo temerário
é aquele que faz estas coisas. Ele julga de maneira precipitada, ele é hipócrita porque ele julga, mas está cometendo mal. Ele não faz um autoexame, exame de si mesmo. Juízo temerário é julgar a intenção do coração do outro sem base justa. É olhar para o outro sem olhar primeiro para si, para o seu próprio pecado. Jesus não está falando de proibição. Jesus não está dizendo de avaliação apenas no sentido moral. Deus está falando por meio de Cristo, aqui nessa passagem de Mateus, que eu mencionei para vocês, por meio de Mateus, sobre a condenação, juízo arrogante. Pessoas que julgam de maneira arrogante. Meus irmãos, era exatamente isso que um judeu moralista fazia. Acompanhe comigo a sequência do verso em Romanos, porque isso vai ficando cada vez mais claro para nós. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo está dizendo que quando o judeu moralista, hipócrita, olhava o erro para do pagão, para os seus pecados, aquilo que ele cometia, a sua irreverência contra Deus, a sua falta de temor, para o envolvimento com toda aquela vileza, daquela lista maldita que Paulo colocou ali do verso 18 até o verso 31, quando esse moralista olhava para essas coisas, ele podia até concordar com tudo que Paulo estava falando. É isso mesmo, Paulo. Esses homens merecem a morte, merecem a condenação. Mas ele não olhava para si mesmo. Por quê? Ele sabia olhar os defeitos dos outros e não olhar o seu próprio defeito. Ele olhava a incapacidade das pessoas e não olhava a sua pobreza, a sua podridão, a sua incapacidade. Ele olhava a imundícia das pessoas, mas não se dava conta que ele mesmo estava mergulhado em imundícia, suas más obras. Por isso, Paulo figuradamente olha para este homem e declara: você é tão culpado quanto o pagão. Você está tão condenado quanto ele. E por isso Paulo usou aqui, meus irmãos, a mesma expressão que ele usou quando estava falando para a categoria dos homens que não temem a Deus. Ele disse lá que eles eram indesculpáveis. Ele está dizendo aqui também que este judeu moralista é indesculpável. Irmão, irmã, cuidado com a hipocrisia, viu? Cuidado com a atitude moralista. Eu já expliquei direitinho para você aqui o que é ser um moralista. Tome cuidado com isso. Você precisa avaliar primeiro a tua vida. Você tem que olhar primeiro para você, antes de olhar o problema alheio. Você precisa olhar primeiro para as suas fraquezas, para as suas debilidades, antes de apontar e incendiar o bosque com a tua língua. Você primeiro precisa se curvar, precisa se arrepender, precisa confessar o seu pecado, estar diante de Deus limpo. Aí você tem toda a autoridade para julgar justamente. Cuidado com o juízo temerário. Nós sabemos quem é Deus, nós sabemos como agradar a Deus, por isso precisamos praticar as coisas que agradam a Deus e não aquilo que nos desabilita. Não podemos apontar o dedo e condenar as pessoas antes de olhar para o que nós estamos fazendo. O que você fez hoje? O que você vem fazendo? O que você está fazendo na sua casa, no seu casamento, com a sua mulher, com a sua esposa?
com seu filho, sua filha, a esposa com o marido, ou deixando de fazer. Cuidado, porque você sabe direitinho julgar as pessoas, mas não está olhando como você está procedendo, o que você está fazendo. Só porque você é crente, veste uma roupa de crente, mas quem sabe você é um moralista. E se tu és um moralista, hoje é a hora de despir estas vestes em arrependimento. Não podemos ter o rabo preso. Esse ditado todo mundo diz, né? Fulano está com o rabo preso. Nós não podemos ter rabo preso com o pecado. Rabo preso com nada. O que é rabo preso? Como a gente fala de maneira vulgar, né? De maneira fútil, de maneira... Está devendo. Você não pode estar devendo nada. Deus é santo e você precisa ser santo. Quem vive pecando e permanece camuflando o seu próprio pecado diante de Deus é indesculpável. O adjetivo que Paulo está usando aqui para indesculpável, o adjetivo grego, ele comunica a ideia aqui, meus irmãos, de que é uma culpa que não tem defesa. E as pessoas tentam se justificar e não podem. O indesculpável é indesculpável e ponto. O que o indesculpável deve fazer? Arrepender-se, reconhecer e não procurar história. Quando a gente era menino e a gente aprontava, a gente já sabia a sentença. Pau. E o que a gente fazia? Nosso coração pecador, vamos inventar uma história. E aí inventava uma história para enrolar uma coisa e, meu irmão, algumas vezes a gente escapou, né, na mentira, mas a gente acolheu, foi coisa pior depois. Mas teve horas que a gente se embolou, inventou uma coisa e a gente não conseguia sair dessa saia justa. É indesculpável. Então o moralista, o crente hipócrita, ele tem que se arrepender. E não tem que ficar colocando a culpa em fulano. Eu sou uma esposa assim porque o meu marido é dessa maneira. Pare com isso. Ou eu sou um filho assim porque meu pai é assim, é assado. Pare. Desista do seu pecado. Reconheça, não coloque a conta, o débito na conta do outro. Em outras palavras, alguém pode até dizer que é crente, mas se sua ação ou suas ações são deliberadamente iguais a dos ímpios diante de Deus, você está tão condenado quanto eles. Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja, participar de departamentos, ser assíduo na igreja. Se você é hipócrita, você está condenado. Então abandone a hipocrisia. Amém? Não quero que você saia daqui correndo e diga, não tem mais jeito e agora estou perdido. Há esperança para você. Jesus Cristo perdoa todos os pecados de um pecador. Se você falhou toda a sua vida até aqui, mesmo com tanto tempo de crente, você pode consertar essas coisas com fé em Jesus Cristo. O judeu moralista conhecia as coisas de Deus, conhecia as promessas, os mandamentos, sabia que Deus é santo e como Deus exigia a santidade do seu servo e do seu povo, mas vivia envelopado na hipocrisia. Hoje é hora de desenvelopar. Hoje é noite de desembrulhar, de expor, se desnudar e dizer, Deus, eu sou hipócrita. Perdoa-me, miserável pecador que sou. Você encontrará a graça de Deus. Deus ama o pecador arrependido e concede a sua graça, sara as suas feridas, lhe restaura, lhe faz filho, lhe dá seu Espírito Santo. Mas o homem que vive na hipocrisia, ele só está acumulando problemas. A gente vai ver isso mais à frente. No verso 2 e no verso 3, Paulo é como se estivesse aqui, meus irmãos,
chamando esse judeu religioso ou esse judeu moralista. É como se Paulo estivesse puxando uma cadeira, colocando frente a frente com ele e dizendo: senta aqui, vamos ter uma conversa franca. Eu quero abrir os seus olhos quanto à justiça de Deus. E ele fala no verso 2 e verso 3, leiam comigo. Sabemos bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Olha a pergunta da diatribe. Paulo está dizendo: vem cá, eu puxei uma cadeira, senta aqui, fiquemos frente a frente. Olha essa expressão que ele usou: sabemos bem. Por que ele usou essa expressão, sabemos bem? Em outras palavras, tanto você como eu compartilhamos da mesma informação. Judeu e moralista, você é tão judeu como eu sou judeu. Você é tão judeu de sangue puro como eu sou judeu de sangue puro. Eu sou tão judeu pedigree como você. Senta aqui. Possuímos o mesmo conhecimento com relação ao que Deus exige de uma vida santa. É como se Paulo estivesse nesta hora mostrando para ele que ele precisa estar do lado da verdade. Olha o que Paulo fala: sabemos que Deus é justo com que pratica a justiça. Ele fala aqui: segundo a verdade contra os que praticam estas coisas. O Senhor, Ele julga tanto um contra o outro, como o outro, segundo a sua reta verdade e justiça. Então senta aqui, moralista, e saiba de uma coisa: não é porque você tem promessas, tem um templo, não é porque você tem sangue puro, que Deus vai passar a mão na sua cabeça, não. Não é porque você é filho de crente que Deus vai passar a mão na sua cabeça. Não é porque você é adolescente que Deus vai passar a mão na sua cabeça, ou porque você já é idoso que Deus vai passar a mão na sua cabeça. Não, Deus está do lado da verdade. Seja adolescente ou idoso, tem que andar do lado da verdade, porque Deus vai julgar com a sua reta verdade, tanto o ímpio quanto o crente, tanto o judeu moralista como o judeu piedoso, contra o gentio como o pagão. Embora aquela lista lá que Paulo colocou, 21 pecados, não fosse tão exaustiva, a listinha terrível que eu falei para vocês, o autor sagrado está levando este judeu moralista à consciência, levando a ele a verdade que pode libertá-lo. O critério de Deus, querido ouvinte, sempre será a verdade, e Deus punirá quem não anda do lado da verdade, seja ele religioso, seja ele pagão, seja ele quem for. Deus é justo e julga com verdade. Então, eu estou nesta noite aqui puxando uma cadeira também para você sentar e ficar frente a frente com a verdade. Esse sermão está puxando uma cadeira para você ficar frente a frente com a verdade. É hora hoje de mudar. E este sermão lhe pergunta: de que lado você está? Você está agora sentado de frente com a verdade. De que lado você está? Você está do lado da hipocrisia ou do lado da verdade? Porque na balança de Deus, a balança do juízo santo de Deus, Ele levará em consideração a verdade e não as tuas desculpas, não a tua enrolação, procrastinação. Ele vai levar em conta a verdade. Veja como está a tua balança, veja o que você está carregando. Não vai ser o seu nome bonito, de família tradicional, de família fundadora da igreja. Eu pertenço à família que fundou a igreja. Nem você que me ouve
que está por aí perambulando e já esteve aqui na igreja há tanto tempo, e às vezes quando eu te encontro você diz: eu fui dessa igreja, aprendi lá. Essas coisas não salvam, não te salvarão, não salvam ninguém aqui. Porque eu encontro muita gente nas minhas andanças por aqui. Quando eu vou visitar, aí um irmão me apresenta outro: já foi de lá, está onde? Estou não sei aonde, eu estou afastado. As desculpas, irmãos, não vão pesar para o seu bem, e sim para a tua própria condenação. Então, como eu estava dizendo, não é o seu nome, não são os seus títulos. Eu sou pastor, mas é hipócrita. Eu sou diácono, mas vivo relaxadamente. Eu sou irmão que lidero isso e aquilo outro. Não são seus títulos. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou pedreiro, eu sou professor. Não são os seus títulos, nem a família de onde você vem, nem o dinheiro que você tem. Seu dinheiro não vale nada diante de Deus, não vai aliviar. Ah, mas eu faço doações, eu ajudo carentes, necessitados, eu sempre levo o meu dízimo para a igreja. Não é crente, mas dá dízimo na igreja, achando que isso é grande coisa. Não é nada. Antes do teu dízimo, vale o teu coração. Não importa você dar o dízimo e não ser de Deus. Oh, meu Deus! Antes do teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Nós precisamos dos recursos. Eu acabei de falar da campanha das cadeiras, mas o que adianta a gente estar imbuído nisso e o nosso coração foi hipócrita? Se essas cadeiras fossem aqui só para a gente se exibir, para as pessoas chegarem aqui e acharem que a igreja está bonita, a gente climatizar a igreja para a nossa vaidade, é hipocrisia. Para que isso? Não tenhamos nada. Fiquemos debaixo da árvore ali, reunido, com o coração fervendo em Deus, é muito melhor. Mas também eu não estou dizendo que não é bom ter uma cadeira confortável. É bom, Deus dá. Mas antes de você sentar-se aí, que o teu coração esteja sincero diante do Senhor. Então não adianta parecer ser, porque Deus olha para você. Nada disso fará com que você escape ou venha escapar no dia do juízo de Deus. Você só escapará se você se arrepender. Você que está aqui, que está se esforçando, que está lutando, que está dedicando a sua vida a uma vida santa, esta palavra também é para você. É para que você não falhe, viu? Para que você não esmureça. E continue a vida santa, a vida honesta, a vida consagrada para Deus. Tem que ser assim. E essa mensagem também nos chacoalha. Porque, meus irmãos, até o homem mais piedoso neste mundo é pecador. O único que não pecou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa mensagem, essa palavra é para todos, ímpio ou crente. Renda-se à salvação. Lave o teu coração. E se você é um crente encardido, seja alvejado no sangue de Jesus. Seja limpo no sangue de Jesus. Está acostumado a ser um crente porquinho, podrinho, né? Podrizinho. Não, no céu não vai entrar meio crente, meio santo. Não vai mesmo. Não vai. Mas se você, possuindo informação de Deus, tendo plena consciência de que precisa abandonar o pecado, que está sendo confrontado aqui, e o que você sabe que você tem carregado, mas não abandona, não pense que você sairá dessa vida impune. Não vai. O justo juiz não fará cerimônias quando você estiver frente a frente com ele. Não fará cerimônia. Ele hoje tem sido misericordioso, mas quando você estiver diante dele, encardido, ele não fará cerimônia.
Ele já concedeu o seu sangue que lhe purifica de todo pecado. Abrace esta verdade, converta-se a Jesus Cristo e seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque depois que você fechar os seus olhos, isso você não vai poder mais reparar. Portanto, aqui de frente a frente com a verdade, seja você judeu ou grego, seja você ímpio ou crente, escolha a verdade. A graça te cobrirá, o seu perdão, o perdão de Cristo, lhe alcançará e a salvação nascerá no seu coração. E você será um homem livre, uma mulher livre. O verso 4, vemos o autor sagrado, Paulo, confrontando a irreverência do moralista. Ele é irreverente à graça de Deus. E vejamos como essa exortação é construída aqui no versículo 4. Põe os olhinhos comigo, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Oh, meu irmão! Por mais que pareça inconcebível, é possível que alguém haja com irreverência, mesmo tendo informação do sacrifício remidor de Jesus Cristo, ainda mesmo que seja difícil de a gente entender, ainda há quem despreze, desconsidere. A expressão que Paulo utilizou aqui no texto grego, catáfrones, a expressão grega que foi traduzida aqui como desprezas ou desprezas. Ela vem desta raiz deste verbo e trata, ela está aqui, este verbo, meu irmão, está na condição presente. Você sabe que quando um verbo está na condição presente, ele está apontando para o quê? Continuidade. Alguém que continua desprezando, vive desprezando, tem a informação sempre, mas sempre despreza. Esse verbo aqui, ou desprezas, este verbo grego comunica a seguinte ideia: desdenhar. Pessoa que fica menosprezando, como alguém que rebaixa a um valor desprezível. Esse verbo indica, meus irmãos, que existem pessoas, infelizmente, vivendo continuamente na desgraça e não na graça. Continuamente arrastando a sua vida para longe daquilo que pode lhe conduzir ao arrependimento, ao quebrantamento de coração. Paulo está perguntando, frente a frente com este moralista, e dizendo: você está desdenhando? Por acaso você ainda continua desdenhando da manifestação da graça? E como é que ele vai conversando com esse moralista e confrontando o seu desdém da graça que o Senhor tem dedicado a ele e ele tem desprezado continuamente? Primeiro, a manifestação graciosa da riqueza da bondade de Deus. Foi isso que Paulo falou. Ou desprezas a riqueza da sua bondade? Ou seja, meu irmão, ouvinte, a quem despreze que Deus é bom, a quem despreze que Deus seja rico em bondade, e Deus é rico em bondade e distribui a sua bondade e não empobrece por isso. Deus está dizendo que Ele é bom e Ele quer agir da sua vontade, da sua bondade na sua vida. Você poder dizer e viver realmente que Deus é bom. Deus é bom. O mundo é mau, o pecado é mau, a hipocrisia é má. O moralismo é mau. Deus é bom.
Porque nós não merecíamos. Por que Deus é bom? Nós não merecíamos estar aqui sentado. Merecíamos o inferno. Ai, pastor, que chocante. É. Só não estamos lá porque Ele enviou o seu Filho e nos tirou de lá. Você creu em Jesus. Não foi por causa que você era bom. Foi porque Ele é bom. Porque se fosse para depender da sua bondade, você estava frito, mais frito do que a sardinha. O peixe frito que às vezes eu estou pedindo para a Érica fazer de hoje, para mim. Estou comendo peixe, vou fazer um parêntese aqui, cadê Neuza? Me deu aquele peixe gostoso, meu. Um peixe feito na panela de pressão, né? É, sardinha, delícia. Estou tentando fazer, não acertei ainda não, viu? Está quase lá. Deus é bom. Ele dá suas benesses aos seus servos. Ninguém aqui pode dizer que Deus não agiu com bondade com você. Respire bem fundo aí. Deus é bom. Você está respirando. Deus não é bom não, porque eu estou doente. Deus é bom, porque até mesmo na doença a gente vê a bondade de Deus. Não, porque eu não passei naquele curso que... Deus é bom, continua sendo bom. Você vai tentar de novo. Ele é bom para te dar vigor para você tentar outra vez. Não porque você mereça, mas porque Ele é misericordioso. Os tesouros de Deus de bondade nunca se esgotam. Mesmo que você esteja distante, esteja aí na hipocrisia, a bondade de Deus para te salvar disso aí hoje. Deus é bom com você quando o homem é mau com você. Segundo, Ele está desprezando ou menosprezando a maravilhosa graça de Deus manifestada na tolerância. Foi isso que Paulo disse. Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância. Sabe que tolerância significa aqui, meus irmãos? Paciência, indulgência. É como que Deus estivesse refreando a sua ira contra você. Deus é paciente, mas não complacente. Porque há uma ira que será derramada sobre a cabeça do pecador impenitente. Mas Deus se mostra no tempo da sua providência tolerante. Ele é tolerante com você, Ele é paciente, Ele é indulgente com você. Mas não vai ser assim para sempre. Não é assim toda a vida. A graça de Deus, meus irmãos, ela está presente e disposta na tolerância. Então se abrace a ela. Ele não quer que essa tolerância na sua vida seja apenas temporária, porque neste tempo Ele está agindo com esta tolerância que é temporária. Mas Ele quer que esta tolerância caminhe para aquilo que será para sempre. Ele quer apagar a tua culpa, apagar a culpa do teu coração. Então você está bem diante de Deus e fora do juízo divino. Terceiro, ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade. É aquilo que eu estava dizendo. Não significa que porque Deus é longânimo, Ele está aprovando as suas ações. A longanimidade tem hora para acabar. Longanimidade não é eterna, nesse sentido aí. Deus é eternamente longânimo. Mas na nossa linguagem, no nosso tempo, na nossa vida, no nosso dia a dia, longanimidade tem hora para acabar. Tem hora para acabar. Já viu, Wilton, aquela música de Sérgio Lopes? Mas com a maldade, a longanimidade também tem a hora para acabar. É? Ele gravando no disco Gálatas, né? Ele falando lá do fruto do Espírito Santo, longanimidade. Longanimidade tem hora para acabar. A gente não sabe quando é que vai se esgotar essa longanimidade de Deus no nosso tempo. Você não sabe. Aí vai viver
procrastinando? Vai viver enrolando? Amanhã eu faço, amanhã eu me arrependo, quando eu ficar velho eu vou servir a Deus. Você nem sabe se você vai chegar lá. Essa longanimidade pode se esgotar. Já viu a ampulheta? Você não sabe quanto de areia ainda tem para ir para o outro lado. Você não consegue contar os dias da sua vida. Então a hora de você estar de frente com a verdade é para tomar sua decisão. Uma postura verdadeira de crente. Converter-se de verdade, abandonar essas coisas. Não ficar parecido com o mundo. Crente, crente de fato. Ele está dizendo que Ele está lhe dando a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade. Esta manifestação graciosa, meus irmãos, que vemos aqui, Paulo perguntando ao judeu moralista, a riqueza da bondade de Deus, sua tolerância, sua longanimidade. Quando Paulo está dizendo que isso tudo é a bondade de Deus, mostrando para ele que a bondade de Deus é quem conduz ele ao arrependimento. Então Paulo está falando, você vai desdenhar destas coisas, você vai debochar destas coisas, você vai rebaixar essas coisas, é isso mesmo? Você vai tornar em desgraça o que é graça? Ó querido ouvinte, Deus na pessoa de Jesus Cristo revelou a sua riqueza, sua grande riqueza e bondade. Foi na pessoa de Jesus que Deus revelou a sua tolerância, a sua longanimidade. Quando Ele entregou o seu Filho naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, Ele propôs à humanidade não apenas uma suspensão temporária do juízo de Deus, mas o livramento da penalidade e da ira de Deus sobre todo aquele que nele crê. Porque o seu próprio Filho resolveu beber cada gota do cálice da ira do Todo-Poderoso, que haveria de ser derramada sobre a nossa cabeça. E aí Deus provou o seu amor, provou a sua bondade, provou a sua tolerância, provou a sua longanimidade em Jesus. Tudo em Jesus, somente em Jesus. A graça está disposta pelo nome de Jesus. Não desdenhe, pelo contrário, curve-se, não rejeite, não insulte, não receba esta graça como qualquer coisa, mas que nesta noite você receba a salvação, o perdão e a nova vida em Jesus. Se agarre em Jesus hoje, Ele é poderoso para mudar o seu histórico, a sua vida, tudo que você vinha fazendo. Você pode se agarrar a Jesus agora e Ele construir tudo novo para você. Você pode ser um novo homem, ouça, você pode ser uma outra pessoa. Joga fora tudo aquilo que você era, toda aquela máscara, toda aquela aparência. Joga fora tudo isso, meu querido, minha querida. Joga fora tudo isso. E hoje abrace o convite que Jesus Cristo está lhe fazendo, frente a frente com a sua verdade. E você vai ser um novo homem, uma nova mulher, um ser, nova criatura. E no nosso meio ninguém lhe julgará mal, mas lhe julgaremos bem como filho de Deus. O versículo 5, o autor sagrado vai passar a apelar diretamente ao judeu moralista, exortando-o à dureza do seu coração. Veja comigo. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo identificou o problema, que é o problema de muita gente: coração endurecido, impenitente. O coração de pedra. Paulo identificou o coração do o problema do moralista. Coração de pedra, coração impenitente. É alguém que não reconhece as suas falhas. É alguém que despreza a comunicação da graça. E o que ele faz? Calcifica o seu coração, recusando ouvir o apelo que o Evangelho faz. Somente o Evangelho
Somente a mensagem de Cristo é capaz de quebrar a dureza do coração mais impenitente, a dureza do coração, o coração mais endurecido é transformado pela mensagem da cruz. Isso pode acontecer hoje, agora, em você que me ouve. Mas quando o homem se vira suas costas para a graça e cerra os seus punhos contra a mensagem de Deus, o seu coração enrijece ainda mais, o coração endurece, e ele não está falando aqui do músculo que você tem aí dentro que bombeia teu coração. Ele está falando do verdadeiro homem interior. O homem espiritual fica cascudo, endurecido. O homem interior que é insensível à graça, endurecido pelo pecado. E o que acontece? Por causa dessa doença no coração, essa rejeição contínua da graça de Deus, cada vez mais a ira de Deus, como Paulo diz, vai se acumulando sobre a sua cabeça, até o dia que ela se derramará completamente sobre este homem, caso ele não se arrependa dos seus maus caminhos. Se ele não se submeter à cirurgia que o Espírito Santo faz, que cirurgia é? O coração de pedra é removido e ele coloca o coração de carne. Ou seja, ele tira o coração endurecido e cauterizado e coloca um espírito novo. Se você não passar por um homem quebrantado e contrito, quem poderá lhe salvar? Ninguém. Paulo afirma, meus irmãos, aqui neste verso, que está chegando o dia que Deus derramará a sua ira. E ele usou aqui uma expressão escatológica. Esse dia que está chegando é um dia futuro. E às vezes porque a gente prega, Jesus vai voltar. Eu falei isso aqui logo quando começamos. E você vê o tempo passar, tua bisavó disse isso para você, tua tataravó, tua avó, teu pai, ele não voltou ainda. Aí você acha que é lorota. Mas ele vai voltar. Vai. Não é no meu tempo nem no seu. A tua tataravó que lhe dizia, ou tua bisavó que lhe dizia, que já está na glória, ela tem confirmado isso, muito mais claramente do que quando ela lhe dizia. Ele está voltando. E quando ele voltar, haverá o dia escatológico, que é o dia do juízo. Este dia que ele usa aqui é a palavra Apocalipse também. O dia da revelação. É o dia futuro. É a palavra grega Apocalipse que Paulo utiliza aqui. E nesse dia, meus irmãos, Deus derramará a sua ira sobre o pecador que não se arrependeu, e ele não terá como fugir dos flagelos que Deus irá derramar sobre sua cabeça. Para não ficar nas minhas palavras, abra comigo Apocalipse 6, versículo 15 ao versículo 17. Esse é o dia aqui que Paulo está falando. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre mim, caiam sobre nós, e nos esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que vai poder suster-se? Quem é que vai poder escapar? Ninguém. Então esse dia está chegando. O dia que Paulo fala que é o dia da revelação do juízo de Deus, o justo juízo de Deus. Todavia, se você receber o dom de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, você não provará
a vingança desse dia. Você não provará as dores deste dia. Antes, você será guardado, será preservado e viverá na glória eternamente com Jesus. Que o Senhor abençoe o seu coração e te faça um homem e uma mulher com uma fé autêntica, fiel ao Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Enquanto eu oro, os irmãos vão se aproximando aqui para a gente entoar mais um cântico ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Evangelho que corta o nosso coração, sangra o nosso coração, mas é para o nosso bem. Ó Deus, o irmão vacilante, o Senhor fortaleça-lhe a fé, restaure-lhe o testemunho e ele continue sua jornada, a jornada da salvação, dando bom testemunho, livre do juízo temerário, livre do moralismo, livre da hipocrisia. O pecador que por muito tempo viveu com o coração impenitente, endurecido, que alcance a graça, a tolerância, a longanimidade, a bondade de Deus, que conduz este coração ao arrependimento, ao quebrantamento, à transformação do coração de pedra para o coração de carne. Ó Deus, este que ouviu esta mensagem, que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que o faça agora, que seja conduzido a fazer uma oração agora, rendendo a sua vida a Jesus, reconhecendo os seus pecados e não mais se desculpando, mas abraçando-se na graça maravilhosa de Jesus, sem desprezá-la, mas acolhendo-a com fé. Será salvo, será perdoado, será feito filho de Deus, terá todas as acusações apagadas e reconhecido como filho de Deus diante dos anjos dos céus e diante dos filhos de Deus aqui na terra. Assim faça, Senhor, e nós nos alegraremos. Aplica esta palavra que é uma palavra de temor em nosso coração, para que vivamos a nossa vida a fim de glorificar o Teu nome de maneira honesta, do lado da verdade, porque a Tua balança, ela pesa para a verdade, e o Senhor não faz cerimônias a ninguém que anda fora da verdade. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos em Cristo. Amém. Amém.